O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, você que nos acompanhou ontem em 18 horas de programação de cobertura das eleições municipais em Piracicaba. Agora passa a acompanhar aqui o programa Parlamento Aberto nas Urnas, que entrevistará os vereadores eleitos e reeleitos para a próxima legislatura aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Ao meu lado está o jornalista Ricardo Vasques e também estamos aqui com outros jornalistas que entrevistarão os eleitos. O Ricardo ontem ficou lá no cartório um bom tempo, Ricardo. Já descansou um pouco, já está mais tranquilo. Como foi aquela loucura lá de conseguir os dados para poder divulgar para a população aí os eleitos e reeleitos em Piracicaba? Boa tarde, Eric. Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo. Agora são 5 horas e 15 minutos desta segunda-feira, 16 de novembro. Foi uma experiência bem legal, diferente do que a gente imaginava. Acho que todo mundo foi pego de surpresa com o que aconteceu em relação à velocidade da apuração, a divulgação dos resultados que demorou. Acho que todos concordamos com isso. E eu quero depois lembrar um pouco de como foi a apuração lá, o que a gente vivenciou lá. E desde já também agradecendo quem nos acompanha, porque ontem a nossa transmissão, muita gente comentou, falou, acompanhou mesmo a TV Câmara aqui, o trabalho dos departamentos de comunicação e TV Câmara para levar a você as informações do dia de eleições. Realmente foi uma cobertura histórica, uma grande repercussão em toda a cidade. Então a gente fica muito aqui contente por essa repercussão e sabendo da nossa responsabilidade aqui em levar boas informações. E a gente já começa as entrevistas com os vereadores eleitos, aqui passando para o jornalista, o repórter Fábio Alvarez, que está com o Acácio Godoy, que foi eleito ontem em Piracicaba. Fábio? Boa tarde, Eric. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesta transmissão ao vivo, nesta tarde, recebendo os vereadores eleitos para esta próxima legislatura. Aqui ao meu lado está o Acácio Godoy, do Progressistas, que vai falar então para a gente. Acácio, começa falando então como que foi acompanhar essa apuração tão emocionante na noite de ontem. Ninguém esperava que ia haver aquela demora. Nos reunimos, todos os apoiadores, familiares, aguardávamos o resultado um pouco mais cedo. Conforme foi levando mais tempo para sair o resultado, a ansiedade foi crescendo, mas também quando veio o resultado foi uma grande explosão de alegria para todos nós. Acácio, você, seus familiares, amigos, onde vocês estavam acompanhando esta apuração? Nós estávamos no Monte Líbano, nós temos um comércio lá, uma padaria, e usamos o estacionamento para reunir os moradores e todos que se engajaram nesse projeto com a gente. Como que é receber a notícia de que você foi eleito? Como que foi esse momento? Foi uma explosão de alegria, não só nossa, mas de todos que participaram e até de amigos, vizinhos que se reuniram com a gente. Foi uma emoção muito grande, foi difícil segurar as lágrimas, viu? Acho que foi uma alegria coletiva que a gente realmente explodiu ali uma ansiedade de um trabalho, A gente esperava esse resultado e o resultado veio. Janeiro do ano que vem, o senhor assume aqui o mandato. Quais são os projetos? O que o senhor tem aí para esses 4 anos que buscará trazer aqui para a Câmara de Vereadores? Eu pretendo fazer um mandato participativo, Eu quero ouvir a comunidade, quero ter um diálogo aberto com os setores da nossa sociedade. Eu tenho muito forte a veia empreendedora, então me preocupa muito a geração de emprego, a geração de renda para as famílias. Sempre fui militante do movimento negro, então também tenho muito forte a defesa dos direitos civis, a luta pela igualdade e contra a discriminação de toda forma, de todo tipo. Essas, então, foram suas principais motivações para buscar, então, esse mandato de vereador? Eu sempre trabalhei como liderança comunitária desde muito jovem, participando das pastorais da igreja, E esse trabalho comunitário, ele acabou servindo para impulsionar esse desejo pela carreira política, de realmente me apresentar
para o pleito como candidato, porque a liderança comunitária ela tem uma limitação na sua atuação. E nós achamos que houve o amadurecimento desse trabalho para realmente colocar o nosso nome para algo mais, para poder servir melhor as pessoas. Como que foi esse trabalho de desenvolvimento da sua campanha política? Olha, comunitário, porque foi um trabalho que reuniu muitas lideranças de bairro, muitas outras lideranças comunitárias, inclusive muitos candidatos que já haviam no passado disputado eleições e abriram mão de disputar mais uma eleição para nos apoiar, visando unir os votos, né, em torno de um único nome. E então eu posso dizer que foi um projeto, acima de tudo, coletivo. Perfeito, Acácio, nós agradecemos muito aqui a sua presença nesta tarde. Desejamos a você aí uma boa sorte nesta próxima legislatura. Muito obrigado. Eric, Ricardo, com vocês. Só para passar aqui um pouco do perfil do Acácio, o Acácio Geraldo de Souza de Godoy é do Partido Progressista, do PP, e é comerciante. E também aqui, nascido em 5 de agosto de 77. E agora a gente vai voltar para o repórter Rodrigo Alves, que está com o Gustavo Pompeu. O Gustavo Pompeu, que é motoboy, ele é o vereador eleito agora, o mais jovem, com apenas 26 anos aqui, que foi eleito. Então, vou aí com você, Rodrigo Alves, com Gustavo Pompeu. Boa tarde a todos os espectadores da TV Câmara. Gustavo, o que te motivou a buscar uma vaga no Legislativo Piracicabano? Na verdade, a motivação não foi buscar a vaga. Existe um distanciamento entre a população, o executivo e o legislativo. Então, eu comecei a procurar o que eu podia fazer para diminuir esse distanciamento. Comecei ali com algumas orientação de requisitos, assim, protocolar ofícios na prefeitura, solicitar melhoria. Então, tive o entendimento que eu não dependia do poder legislativo para solicitar alguma coisa da prefeitura. Comecei a fazer por aí. E aí me apresentaram à Tribuna Popular. Eu participei da Tribuna Popular algumas vezes e aconteceu há um ano atrás uma movimentação dos motoboy aqui referente à lei. Ali eu fiz parte de uma comissão. Tá? Na comissão foi decidido o quê? A gente não sentiu que tinha representação, não só na categoria, mas como população, não sentimos que tinha representantes realmente ali, pessoas interessadas em defender a gente. Então falamos assim, já que não tem, vamos criar a representação que nos falta. E foi por isso que eu me candidatei. Não partiu de mim, mas partiu de uma decisão coletiva. Naquele momento ali. Como único representante do Avante, de que forma foi o trabalho da sua campanha? Então, a minha campanha foi humilde, né? Eu mesmo me doei só R$100, outras pessoas doaram. Eu tive uma campanha de R$500, um pouco para baixo disso. E não tive, assim, não impulsionei a internet, tive um alcance bom, mas graças assim ao pessoal que me apoia. Então teve vídeo alcançado com 6 mil, mas sem impulsionamento, não paguei para ninguém trabalhar, sabe? Tipo, eu fiz bem humilde e o pessoal acreditou, confiou, votou e até fiquei surpresa com o resultado, porque né, é uma campanha bem humilde, realmente. E agora, nos 4 anos, como será o seu trabalho? Então, eu acredito assim, eu sou população, né? Eu sou cidadão. Eu pretendo manter esse status de popular, independência, tá? Eu acredito que o legislativo é o legislativo. O legislativo não pode se confundir com o executivo, né? Eu escuto muito assim alguns vereadores eleitos, quando eles falam nós, eles não se referem a nós, população, eles se referem a nós como o executivo. Então, eu quero quebrar esse paradigma. Eu venho para esse motivo, assim, enfrentamento, fiscalizar e quebrar, trazer a população para a Câmara, né? Eu acredito que o poder emana do povo e que o vereador tem que ser representante do povo, né? Não de si próprio. Ontem foi um dia atípico, o resultado da apuração demorou bastante. Como você recebeu a notícia? Onde você estava? Conta pra gente. A gente estava em um estúdio, acreditávamos que ia sair ali o resultado em torno de 7 horas da noite. E nada. Começamos a ver que teve ataque no site, e aí começou, o TSE mandou até uma nota, né, falando que estava supercarregado. Aí a gente começou a esperar. A gente ouvia na Rádio Educadora, só que procurava na internet e não via, estava tudo lento. Então nós estava tudo assim, que nem esperando, procurando. Quando saiu aos 50% de apuração, daí eu contei ali 500 votos, tá? Não estava entre os mais votados. Depois apurou, quando chegou no final, que eles trouxeram a lista mesmo, que a gente não tinha acesso àquela lista porque o site estava atrasado, e aí falou meu nome, não acreditei, assim, fiquei uns 2 segundos sem acreditar, como eu estou até agora, assim, eu estou anestesiado, porque foi uma surpresa, assim.
estava com os familiares? Não, estava com amigos, né? A minha mãe trabalha num turno de 12 por 36, então ela estava trabalhando. Quando eu saí de lá, foi a primeira coisa, eu liguei para ela. O meu pai já estava dormindo, porque já era tarde, né? E meu pai, quando ele votou, ele terminou de votar, ele falou assim para mim: ô, que orgulho que eu tô de você. Eu coloquei seu número lá e eu não queria apertar o confirma, porque eu queria ficar vendo sua foto lá. Estava muito orgulhoso de você. Então eu liguei para ele também e falei: viu, tem uma notícia para dar para você aí, que você não vai conseguir dormir, a primeira, e a segunda é que seu filho foi eleito. Você é pai de um candidato, de um vereador eleito em Piracicaba. Uma cidade de referência, né? Muito bonita a história, Gustavo. Muito obrigado. Eu que agradeço e espero atender a população que me elegeu, né? A população que acredita. E é isso, eu quero representar mesmo, ser a voz da população, fiscalizar, independente de quem seja o prefeito. A fiscalização é independente, o meu gabinete é independente de qualquer outro poder, as nossas ações vão ser independentes, não tem interesse. O que for bom para o povo vai ser abraçado pelo gabinete, o que não for, não vai ser, e assim a gente vai manter os 4 anos. Perfeito, muito obrigado. Eric? Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Gustavo, também. Agora nós vamos falar aqui, o repórter Fábio Alvarez vai conversar com a Alessandra Bellucci, ou Alessandra Protetora dos Animais, que é do Partido Republicanos, e é nascida em 31 de março de 1974, é empresária natural de São Paulo. É com você aí, Fábio Alvarez. Obrigado, Érico. Obrigado, Ricardo. Realmente aqui ao meu lado está a Alessandra Bellucci, também conhecida como Alessandra, a protetora dos animais. Alessandra, gostaria de começar perguntando para você o que te motivou a buscar, então, uma vaga aqui no Legislativo Municipal? Eu fui muito motivada a isso, fui muito incentivada, não só agora nessas eleições, como nas antigas. Fui convidada sempre por muita gente. O meu trabalho como protetora de animais, que resgata, salva, tem 30 anos. A gente chega num momento onde você não tem mais o que fazer. Então, você precisa passar a contribuir para as políticas públicas, para que a sua experiência consiga ajudar a fazer as melhorias nas leis, enfim, em tudo que os animais ainda necessitam na nossa cidade. E aí foi por isso que muita gente me apoiando e muita gente me incentivando para disputar essa vaga. Como que foi o desenvolvimento da sua campanha aqui para a Câmara de Vereadores? Eu sempre falo que a minha campanha eu faço há 30 anos, né? Eu não fiz uma campanha, eu fiz o que eu sempre faço no meu dia a dia. Para mim, socorrer, contribuir com famílias carentes que têm animais. Quando você vai socorrer um animal carente, você acaba, às vezes, se deparando com um problema social de uma família toda. Então, a minha vida sempre foi trabalhada nessa causa. Animais e, consequentemente, famílias que também precisam de apoio. Então, eu acredito que a minha campanha, ela foi só uma extensão do que eu faço. Eu não fiz nada além do que eu faço no meu dia a dia. Apresentei propostas, não só para animais domésticos, mas como todos os outros ângulos de animais que precisam também de assistência. Eu sou uma pessoa que estuda muito, busca muito. Então, eu tenho muitos exemplos de outras cidades que estão à nossa frente. E a gente também pode fazer como eles fizeram. Também podemos dar um passo à frente e melhorar a nossa visão em relação aos carentes, não só aos animais, mas a muitas famílias. O que a população, seus eleitores, podem esperar aí para esses próximos 4 anos dessa nova legislatura no seu mandato, Alessandra? Quem me acompanha, quem sabe da causa social, quem sabe do problema que muitas famílias têm, quando você vai ver uma denúncia, como eu disse, você acaba se deparando com um problema social também. Essas pessoas que me acompanham sabem o que a gente busca, as melhorias que a gente tem que ter, frente a um centro de controle de zoonose, centro a ONGs, apoio a protetores. Essas pessoas sabem o que a gente busca, o que a gente precisa para melhorar os maus tratos, o abandono, a natalidade que cresce desenfreada e, consequentemente, isso é tudo ruim para a nossa cidade, né? Exatamente. E na noite de ontem nós tivemos aí uma apuração um tanto quanto demorada. Como que foi aí acompanhar esse processo aí de apuração dos votos? Onde você estava? Como que foi esse clima aí? Eu estava em casa com a minha família, minha filha, os cachorros, e a gente acompanhando e muita gente me mandando muita boa sorte, muita gente no WhatsApp. Então, assim, eu falei que eu estava cercada de muita gente, não ali presencialmente, mas por via de WhatsApp e Facebook e tal. E todo mundo torcendo. Eu, na verdade, não esperava que eu tivesse o número de votos que eu tive. Eu queria muito essa vaga para poder contribuir para a gente melhorar o que está acontecendo na nossa cidade em relação a esse panorama.
Como que é receber essa notícia, essa confirmação de que, de fato, a senhora foi eleita? Como que foi esse momento? Para mim foi uma alegria e uma grande esperança das coisas poderem melhorar, para eu poder contribuir com a experiência que eu tenho desses 30 anos que eu assisto aí animais carentes, pessoas carentes, poder contribuir com toda a experiência que eu tenho para melhorar o que acontece na nossa cidade, nas nossas políticas públicas. Eu pretendo entrar com a minha experiência para a gente aprimorar e poder fazer muito melhor do que já é feito. Sandra, muito obrigado, então, pela sua participação. Seja muito bem-vinda aqui à casa. Eu que agradeço. Obrigada. Eric e Ricardo, voltamos com vocês. Muito obrigado, Fábio Alvarez. Agora nós vamos falar com o Rodrigo Alves, novamente, que está com o vereador reeleito, Aldisa Vieira Marques, o Paraná, que é do Partido Cidadania, nascido em 27 de maio de 1967, é vereador e é natural da cidade de Inajá, lá no Paraná. Rodrigo Alves, é com você. Boa tarde, estou aqui de volta com o vereador Paraná. Boa tarde, vereador. Boa tarde, tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui, ao vivo, nesta tarde, e já fazendo os agradecimentos a toda a população da nossa cidade de Piracicaba. Vereador, o senhor está indo para o segundo mandato. Por qual motivo o senhor buscou essa reeleição? O motivo de buscar essa reeleição foi a preocupação desse trabalho meu parar na cidade. Porque eu sou um vereador que eu não tenho reduto, eu trabalho por Piracicaba. E todos sabem, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu trabalho pelo meu bairro, pela minha região, mas e também por o resto de toda a cidade. Diferente da campanha anterior, nós tivemos uma pandemia, né? Como foi esse trabalho nos 45 anos da campanha? Não parei na pandemia, continuei. Quem segue as minhas redes sociais sabe que com todos os cuidados aí, com máscara, utilizando álcool gel, mas não parei nem um dia, porque o meu salário eu estava recebendo. Então, eu tinha que trabalhar, porque os meus eleitores da cidade de Piracicaba estavam me pagando e eu tinha que prestar esse serviço para a cidade. Segundo mandato, qual linha o senhor pretende seguir? A mesma linha. Continuar trabalhando ainda mais por Piracicaba, agradecendo a população por confiar em mim, votar em mim, e eu vou trabalhar para quem votou para mim e quem votou para os outros também. Certo. E a apuração de ontem? Foi muita expectativa, ansiedade? Conta para a gente alguns detalhes. Rapaz, eu nunca utilizei tanto álcool gel como ontem na apuração, viu? Cada 2 minutos eu estava passando álcool gel na mão, não sabia para que tanto álcool gel, na preocupação, na apuração dos votos no momento de ontem. Foi tristeza, alegria, sorria, chorava, mas graças a Deus, o Deus do céu nos honrou mais uma vez para nós estar aí trabalhando por a população de Piracicaba. Acompanhou de casa, com a família? Estava na casa da menina que trabalha comigo, eu não digo assessora, eu digo equipe, uma menina da minha equipe ali no Jardim Nova Suíça, estávamos ali todos reunidos e olhando para a tela e esperando uma notícia positiva. Muito obrigado, vereador. Eric, é com você? Obrigado, Rodrigo Alves. Obrigado, vereador Paraná. Agora voltamos com o repórter Fábio Alvarez, que está com o Fabrício José Reitz de Oliveira Polese, que é vereador eleito pelo Patriota, nascido em 15 de agosto de 1979, é torneiro mecânico, aqui nascido em Piracicaba. É com você, Fábio Alvarez. Obrigado, Érica. Obrigado, Ricardo. Realmente, aqui ao meu lado está o Fabrício Polese, do Patriota. Fabrício, vou começar perguntando, então, para você, o que te motivou, então, a buscar uma vaga aqui no Legislativo Municipal, aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba? Muito boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a essa oportunidade. É uma honra estar fazendo parte dessa equipe. O que nos levou a se candidatar e tentar uma vaga na Câmara foi o nosso ativismo de rua, pautado nos valores cristãos, nos valores que defendem a família tradicional, que defendem a luta contra o aborto, contra a liberação das drogas e, acima de tudo, o resgate dos valores éticos e morais na nossa política. Essa foi a principal frente de atuação do movimento Direita Piracicaba.
Eu que sou líder, fui líder por muito tempo do movimento Direita Piracicaba, indo para a rua, fazendo manifestação, fazendo carreata. Fabrício, nesse contexto aí de pandemia, realmente essa campanha foi um pouco diferente. Como que foi? De que forma a sua campanha foi desenvolvida para essas eleições aqui de 2020? A campanha em si, eu sou torneiro mecânico, eu não parei de trabalhar, não tive tempo para fazer campanha. Porém, nós fazíamos vídeos e memes. Essa foi a pegada da campanha e na conjuntura total, meu Facebook foi bloqueado, Facebook do principal assessor meu de campanha ali foi bloqueado, então foi assim, é o trabalhar de Deus mesmo, foi Deus que quis que a gente tivesse essa vitória, que tivesse aqui dentro para representar principalmente a direita conservadora. Você falou dessa sua militância aí na direita conservadora. O que os seus eleitores, o que a população de Piracicaba pode esperar aí para esse próximo mandato, para esses seus próximos 4 anos aqui na casa? Olha, eu tenho 21 propostas iniciais para o meu mandato. Elas estão todas fixadas lá no site www.fabriciopolese.com.br. São vários ramos de atuação: economia, saúde, educação e principalmente segurança pública também, mas agora o nosso cavalo-chefe, a nossa linha de trincheira inicial será a luta contra o fechamentos no comércio e contra o bloqueio social. Esse vai ser uma frente que a gente vai abordar e vai bater pesado. Fabrício, apuração, como que foi para você ontem acompanhar aí esse resultado um tanto quanto demorado dos votos? Nossa, nós estávamos reunidos com a minha família, com meus amigos, com a minha equipe, na minha casa. E a partir do momento que começou a travar e não ia, a ansiedade vem e você fica nervoso, come todas as unhas dos dedos e a partir do momento que apresentou o primeiro número de votação, dá um desânimo, dá uma coisa assim, mas depois, no final, foi aquela loucura e Copa do Mundo, né? Fui eleito! Essa coisa, né? O que eu gosto de lembrar é que nós não somos políticos, nós estamos aprendendo agora a virar políticos, somos ativistas. E no mundo do ativista político, cada conquista é uma vitória, e você se entrega, e você grita, comemora, ajoelha. E foi nessa pegada que a gente comemorou. Muito obrigado. Então, Fabrício, boa sorte para esses próximos 4 anos. Obrigado pela oportunidade e Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eric e Ricardo, volto com vocês. Obrigado, Fábio Alvarez. Agora vamos retornar lá com o Rodrigo Alves, que está com Anilton Fernandes Risato, que foi eleito vereador pelo Patriota. Ele é nascido em 14 de junho de 1967, natural aqui da cidade próxima de Piracicaba, de Charqueada. Então é com você, Rodrigo Alves. Vereador, vou chamá-lo assim, né? Como foi o resultado ontem? Olha, foi um sufoco, né? Eu estava na minha casa, reunido com a família, a minha equipe também, e foi assim, uma surpresa quando chegou ao final, porque até metade, 80% das apurações, a gente estava na dúvida se ia conseguir. Estava muito baixo a votação. Aí, quando deu um pouco mais de 90%, deu um salto, né? E a gente viu que estava eleito, mas sim uma lista provisória, né? A minha candidata do meu partido, a Érica Gorga, a prefeita, né? Me ligou falando: parabéns, você está eleito. Eu falei: mas é uma lista provisória. Ela falou: não, você está eleito. Eu falei: eu vou esperar o juiz eleitoral ler a lista final. E quando ele leu, né? Então, eu estava entre os vereadores eleitos, foi uma surpresa e aquela comemoração total mesmo, né? Foi muito, muito bacana. Por qual motivo o senhor se lançou na política? Eu sou líder comunitário, sou presidente da Associação de Moradores, presidente do Conselho de Escola, já trabalhei no Conselho Municipal de Educação, né, como conselheiro, e trabalho há mais de 20 anos numa escola municipal, como orientador de alunos. O que me levou a ser candidato
a vereador foi a minha indignação com coisas erradas que eu via na administração municipal, né? Tanto na educação, tanto nas periferias, infraestrutura. E o fato de eu ser líder comunitário fez com que eu almejasse a Câmara de Vereadores para poder ter uma oportunidade maior para poder tentar resolver os problemas que existem, né? Mas como cidadão, eu não me vejo como político, eu sou um cidadão tentando fazer algo diferente para as comunidades. Como o senhor mesmo comentou do trabalho comunitário, de que forma foi o desenvolvimento da sua campanha? Para que as pessoas conhecessem o seu nome, enfim, lembrassem do seu número? Eu costumo dizer que eu estou há 12 anos já trabalhando nas comunidades, né, da minha região, lá no Vila Sônia. Há 12 anos. E fui candidato na eleição passada também, fui bem votado. E, assim, o que eu vejo, né, é a forma de trabalhar com a comunidade. E assim, eu pretendo, né, se tiver as condições necessárias, trabalhar para melhorar as infraestruturas das comunidades. Exatamente essa era a minha pergunta, né? O que a população que te elegeu pode esperar nesse período de atuação? Sim. Repete, por favor. O que a população que te elegeu pode esperar no período de atuação, nesses 4 anos de mandato? Muito trabalho mesmo, porque nesse meu período de líder comunitário eu sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei buscando melhorias. Então, nesses 4 anos é muito trabalho. Eu e minha equipe, a gente pretende montar uma agenda permanente com os líderes comunitários da região, né? E de toda a cidade, se possível, lógico, porque há uma carência muito grande por exemplo, os vereadores hoje atuais, dificilmente eles vão até a comunidade conversar com os líderes comunitários para saber dos problemas que existem, né? E são os líderes comunitários que têm essa facilidade de passar os problemas que existem na região deles, né? Então, a gente vai montar uma agenda permanente de trabalho com as comunidades. Perfeito. Muito obrigado. Uma boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara. Obrigado. Ricardo, é com você. Oi, Rodrigo. Agora nós vamos, então, partir para a nossa 7ª entrevista de candidatos eleitos nestas eleições de 2020. Vamos falar, então, com a Raide Almeida, ela que é Raimunda Ferreira de Almeida, do PT, nascida em 21 de janeiro de 1955, é advogada e natural de Souza, na Paraíba. Ela que foi eleita para volta para a Câmara, ela que já foi vereadora. Então, voltamos agora com Fábio Álvares. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Eric. Estamos aqui com a Raide Almeida, ela que foi uma das 4 mulheres eleitas aí para esta próxima legislatura. E, Rai, começar aqui perguntando para você, o que te motivou a buscar uma reeleição? Reeleição não, você já teve 2 mandatos aqui na Câmara, agora vem para o 3º mandato. O que te motivou a buscar novamente uma vaga aqui na casa? A minha motivação... Bom, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui com toda a comunidade piracicabana, agradecer cada das pessoas que nos apoiaram e colocar-se à disposição desta comunidade para desenvolver um trabalho que nós acreditamos que seja importante aqui na Câmara de Vereadores. O que me motivou a ser candidata e retornar à Câmara de Vereadores é o momento político em que nós vivemos, e também por ser a Câmara o espaço de decisão daquelas políticas que impactam na vida de cada cidadão e cada cidadã. Eu quero estar aqui para fazer a defesa daqueles projetos que vêm ao encontro da população, da maioria da população em especial. E aí, esse é o espaço do debate, da discussão, da articulação política e da defesa daqueles projetos que nós acreditamos ser importantes para a sociedade piracicabana. E quero me colocar à disposição para isso, e a política é o que muda a vida das pessoas. Então, por isso que nós vamos fazer política aqui na Câmara de Vereadores. Almeida, você mencionou já nesse começo aí algumas das suas motivações e também do que nós podemos esperar para esses 4 próximos anos. Aí gostaria que você explorasse um pouco mais, falasse um pouco mais dos seus projetos, o que mais existe aí que você pretende fazer nesses próximos tempos aí. Quero trazer a voz e a vez
daqueles que não têm sido ouvidos aqui na Câmara de Vereadores. E aí nós temos um projeto de defesa das mulheres, das negras, dos negros, das população periférica. Nós temos um compromisso com a defesa dos direitos humanos. Direitos são inegociáveis e nós vamos estar nessa pauta, na pauta do meio ambiente, na pauta da cultura, da educação e na pauta dos animais. Nós também temos uma pauta com os animais. E nós queremos estar na construção da organização popular. Nós queremos que a população venha ocupar esse espaço, fazer a pressão para fazer valer a sua voz, a sua vez e os projetos que nós precisamos defender nesta Casa de Leis, nesta casa que tem a representação popular dos diferentes segmentos da sociedade. E aí, então, é a isso que me proponho, e é isso que eu quero fazer na Câmara, mas eu não quero fazer sozinha, quero fazer coletivamente, porque sozinha não seremos absolutamente nada. Por isso, nós queremos o apoio popular. Aí, em tempos de pandemia, como foi desenvolver essa campanha aí? Nós fizemos uma campanha de rua, fomos de casa em casa, falamos com milhares e milhares de pessoas, falamos dos nossos projetos, falamos das nossas esperanças, dos nossos sonhos, e nós fizemos uma campanha de agregar pessoas. Muitas pessoas se juntaram nesta jornada da campanha. E aí eu quero que, nesta nova jornada, que é exercer o mandato popular e comprometido com a democracia, o fortalecimento da democracia, que essas pessoas somem-se a nós para que nós possamos fazer de fato aquilo que prometemos e defendemos juntamente com as pessoas lá na comunidade. Nosso tempo está acabando, uma última pergunta. Como que foi receber a notícia, então, desse novo mandato? Muito emocionante. Foi muito emocionante e foi com alegria. Alegria e com o desejo e com a esperança de um novo tempo para a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Boa sorte nesse próximo mandato. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos os servidores com os quais nós estaremos aqui na Câmara de Vereadores, para os quais já quero agradecer. Quero estar com vocês, mas também quero estar com a comunidade, que ela esteja aqui juntamente conosco. Muito obrigada. Muito obrigado, Rai. Ricardo, Eric, volto com vocês. Muito obrigado, Fábio Alvarez. Muito obrigado também à vereadora eleita Rai Ferreira. E agora a gente vai falar com o Rodrigo, que está com a Silvia Morales, mas é a Silvia do mandato coletivo, e junto com ela estão também o ator João Scarpa e o comerciante Pablo Carajol, para falar dessa iniciativa que é inédita aqui em Piracicaba, que é o mandato coletivo. É com você, Rodrigo Alves. Como o Eric adiantou, né, nós temos aqui a Silvia, o João Scarpa e o Pablo. E é justamente por ser um mandato coletivo, a pergunta que eu faço para vocês é: fiquem à vontade com relação à decisão de quem vai responder, tá bom? Então, assim, vocês se uniram para buscar uma vaga na Câmara. De que forma nasceu essa união e por que vocês quiseram buscar essa vaga? Scarpa responde. Bom, a gente já se conhece de longa data, né? Eu já conheci a Silvia na prefeitura, o Pablo através do teatro, e nos reencontramos através do convite da Nancy Tami, da vereadora Nancy Tami, para contribuir na elaboração do programa de cultura para o governo dela. E foi ali que a gente, então, sentiu essa necessidade, né? Essa necessidade, essa vontade, ela parte da própria indignação que a gente tem em frente a algumas questões, né, políticas e sociais, e também da vontade de retribuir para a cidade tudo que ela nos proporciona. Então, nós resolvemos nos juntar, né, somar forças e assim, então, ir atrás, fazer uma campanha limpa, uma campanha criativa, que deu esse resultado que para nós foi maravilhoso. Perfeito. E a campanha foi desenvolvida de que forma? Quem responde? Silvia.
Pois é, foi uma campanha pelas redes sociais, foi uma campanha com pequenas reuniões presenciais, pequenos grupos, muito apoio de colegas, amigos, voluntários. Foi uma campanha leve, foi uma campanha muito boa, e quem tem um diretor de teatro junto, né, é fácil, né, a gente fazer vídeo, fazer roteiro, fazer fotos, muito bom. Foi uma campanha bem receptiva, muito aberta e basicamente leve, né, uma campanha bem gostosa, foi gostosa. Agora, uma outra pergunta, justamente por ser um mandato coletivo, talvez seja uma curiosidade das pessoas, como vai ser o trabalho de vocês nesses 4 anos? Boa tarde a todos, a todas. Nós pretendemos fortalecer um conselho político, nós pretendemos trabalhar, né, fortalecer um mandato coletivo através da organização de um conselho político, que já, inclusive, participou da formulação das áreas, né, que a gente pretende atuar, e fez isso como forma de mobilização social e para ampliar, de fato, os temas, né, os fundamentos, as propostas. Então, a gente pretende manter essa organização e trazê-la também para os espaços democráticos da própria Câmara, que a Câmara já tem. Fortalecer esses espaços através do mandato coletivo e a atuação desse Conselho. Bem, ontem foi muito atípico, né? Geralmente por volta de umas 8 horas já tínhamos os resultados e a ansiedade aumentou. Como foi o domingo de vocês? Foi tranquilo também o domingo, assim, foi, né, cansativo, ficamos de fiscais em várias escolas, né? E aí nós fomos assistir a apuração lá, né, com a vereadora Nancy, no PV. Ficamos lá até um determinado tempo, né, e contava tirinha, né, João? E ficava lá vendo a TV e ouvindo rádio. E no final a gente falou, vamos descer em outro lugar, vamos lá para o meu escritório para a gente terminar de assistir, porque o pessoal estava cansado. E aí foi emocionante, né? Nos último minuto dos 45, né? Mas para uma boa corintiana foi legal, foi emocionante, alegre, foi surpresa, né? Mas foi bem bacana. Não sei se os meninos querem completar. Bom, já agradecer também, né, a todo o apoio que nós tivemos, parcerias e essa oportunidade, né, e uma honra, na verdade, representar todas as áreas e esse acúmulo mesmo, né, que a gente já tem no serviço público, nas nossas atuações, e receber essa notícia no final, né, ficamos assim entre os talvez entre os últimos eleitos, mas eleitos somos e estamos, né? E ficamos muito felizes mesmo, mas acreditamos, nós já acreditávamos e por isso esperamos até o último, porque sabíamos que foi um trabalho construído e aí por isso conseguimos. A gente está perto do tempo, mas pode responder. Não, só confirmar mesmo que eles falaram, né, que é o resultado de um trabalho árduo, porém muito gostoso e com muito apoio que a gente recebeu. Então, a gente só tem a agradecer e retribuir todo esse apoio que recebemos agora nesses próximos 4 anos. Então, agora eu passo a palavra para o Eric e o Ricardo. Valeu, Rodrigo. Nós estamos aqui fazendo as entrevistas ao vivo com os candidatos eleitos nestas eleições 2020, dentro da edição especial do Jornal da Câmara e do projeto Parlamento Aberto nas Urnas, eleições 2020. Vamos agora com Zezinho Pereira, José Antônio Pereira, candidato do DEM, piracicabano, nascido em 16... Hoje é aniversário dele, 16 de novembro de 1964, e é servidor municipal. Zezinho Pereira, parabéns. E Fábio Alvarez, é com você. Poxa, boa notícia, Zezinho. Então, meus parabéns. Então, seja muito bem-vindo. O que te motivou, basicamente, vamos começar então por essa pergunta, o que te motivou a buscar esta vaga aqui no Legislativo Municipal, Zezinho? Primeiramente, obrigado pelos parabéns. O que motivou é o seguinte, eu sou funcionário público há mais de 30 anos e eu vejo diante da prefeitura algumas coisas que eu não aceito. Porém, eu não tenho condições de debater isso em função de ser fraco no processo. Eu precisava efetivamente vir para essa casa de leis para que eu pudesse realmente discutir algumas coisas que eu acredito e que a gente pode melhorar, né? Na questão do meio ambiente, na questão do lixo, na questão
da falta de água que tem em Piracicaba, enfim, o anseio das pessoas motivou eu ser candidato. O que eu fiz? Bolei um grupo de pessoas, umas 200 pessoas, e a gente começou a conversar a possibilidade de eles se envolverem na campanha e a gente poder estar vindo novamente para essa Casa de Leis. Como que foi, então, desenvolver essa campanha? O senhor falou desse grupo aí, 200 pessoas que te cercaram e te ajudaram a desenvolver os projetos. Como que foi desenvolver essa campanha, então, com essas pessoas? Na verdade, a gente tinha a ideia seguinte, que as pessoas buscassem pelo menos os 10 votos cada um, para que a gente pudesse fazer 2.000 votos. Na verdade, isso não ocorreu, porque foi uma campanha diferente, uma campanha pesada, na minha concepção, mas realmente a gente conseguiu os votos necessários para estar aqui. Estou muito feliz. Só tenho a dizer, agradecer esse pessoal que dia a dia postou na rede social, pediu voto, tomou desaforo, enfim, porque a gente encontra os adversários e cada um defende o seu. E a gente tem que entender isso, mas nem todo mundo consegue ser esportivo nessa questão. Mas a gente tem que ir para cima e nós conseguimos realmente envolver muita gente nessa campanha. Na sua primeira fala, o senhor trouxe aí alguns projetos, né, algumas ideias aí. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais. Para esses próximos 4 anos aí, o que nós podemos esperar, o que a população, os seus eleitores podem esperar da sua atuação aqui na Casa Legislativa? Na verdade, a gente tem uns projetos em mente. Tem um projeto que a gente falou, inclusive, na campanha, que é um projeto para ajudar as crianças deficientes na questão do autista. Mas, assim, eu preciso primeiro esperar agora o que vai acontecer no segundo turno. Uma coisa, eu tenho um plano A e um plano B. Eu preciso agora esperar realmente o que vai acontecer no segundo turno para a gente pôr em prática as nossas ações aqui na Câmara Municipal. Ontem nós tivemos aí essa apuração das urnas aqui em Piracicaba, no Brasil como um todo, para essas eleições municipais. Como que foi para o senhor acompanhar esse processo aí de apuração dos votos? Foi um processo muito complicado, eu quase pedi para chamar o resgate, porque fiquei muito emocionado e as coisas não aconteciam e assim eu me senti no 10º andar só com a brocha, quase que não consigo ficar até o final da apuração. E onde o senhor estava? Como que é? Você estava cercado de familiares, amigos? Como que foi? Eu fui na casa de um amigo meu, a gente ficou lá no terraço da casa dele, lá no abrigo, aí foi chegando bastante gente, nós ficamos lá e graças a Deus a gente foi vencedor. Como que é receber essa notícia, senhor Zezinho Pereira eleito? Nossa, foi emocionante, foi um negócio assim que eu participei de várias eleições já e fui sempre derrotado, mas o que motivou eu continuar sendo candidato? Porque eu sempre fiz uma votação expressiva, fui mais votado do que vereador eleito, e isso motivou a eu continuar. Porque se eu tivesse tido uma baixa grande na minha votação, eu tinha parado, mas não é isso. Eu não posso deixar de atender o anseio das pessoas que querem ver eu aqui na Câmara. É muita gente. Esse foi, então, o vereador eleito, Zezinho Pereira, do Democratas, que faz, então, inclusive, aniversário hoje. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço e Deus abençoe a todos. Eric e Ricardo, é com vocês. Muito obrigado, Fábio Alvarez. Você continua aqui acompanhando esse Jornal da Câmara especial dentro do programa Parlamento Aberto nas Urnas, em que estamos entrevistando os vereadores eleitos e reeleitos nas eleições municipais de ontem, né, que aconteceram ontem aqui em Piracicaba e em todo o Brasil. Agora vamos falar com o Rodrigo Alves, que está com o vereador reeleito Paulo Campos, que está indo para o seu 3º mandato, Paulo Roberto de Campos, do partido Podemos. Ele é nascido em 27 de março de 1980 e é advogado. É com você, Rodrigo Alves. Boa tarde, vereador. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. O que motivou o senhor a buscar a reeleição, né, a busca pela reeleição no 3º mandato? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela tão rica oportunidade de estarmos aqui unidos, reunidos, e falar um pouquinho daquilo que efetivamente nos levou a acreditar na reeleição, o trabalho que nós desenvolvemos de 2012 a 2020 nessa Casa de Leis. Nós atendemos mais de 11.500 pessoas no gabinete, atendendo realmente todos os segmentos, saúde, educação social, infraestrutura, moradia, sempre lutando e cobrando firmemente posturas do Poder Executivo. Então isso me fez pleitear a reeleição e estou extremamente feliz com o resultado.
razão pela qual eu externo aqui os meus cumprimentos a todos aqueles que estiveram efetivamente conosco nesse processo, uma eleição extremamente difícil e complexa em todos os aspectos, por ocasião da pandemia, mas nós fizemos o corpo a corpo, conversando com a população, falando um pouquinho daquilo que efetivamente nós já fizemos, dos projetos de leis os quais nós conseguimos aprovar nessa Casa de Leis. Então, isso me motivou a continuar, sim, nessa empreitada, que é uma empreitada muito difícil, mas eu acredito que nós temos muito a contribuir, efetivamente, com a população piracicabana. Diferente das outras duas campanhas, eu acredito que essa tenha sido bem atípica. Então, de que forma foi fazer campanha em período de pandemia? Olha, foi por todos os meios, no corpo a corpo, conversando com a população nas casas, falando um pouquinho daquilo que efetivamente nós nos propusemos, de todo esse trabalho que nós desenvolvemos ao longo de 2012 a 2020. Então, isso fez com que nós mantivéssemos quase que a votação da eleição passada, de 2016. Então, isso me fez com que, isso me faz acreditar que ainda existe sim aquelas pessoas que votam consciente porque conhece do seu trabalho, conhece daquilo que você pensa e do que você pode fazer para contribuir efetivamente para uma sociedade mais justa e igualitária em todos os sentidos. E o que o público pode esperar nos próximos 4 anos do seu mandato? Olha, esperar a continuidade do nosso trabalho, sempre atendendo às demandas às quais chegam até nós no gabinete, atendendo na rua também em reuniões dos bairros, sempre coletando demandas, cobrando firmemente posturas do Poder Executivo. Vamos fiscalizar ainda mais o Executivo e temos a convicção que nós estamos no caminho certo, porque tem dado resultado. De uma campanha para outra, 2008, eu pela primeira vez fiz 2.000 votos, recebi 2.000 votos, ao passo que em 2012 dei um salto para 4.601 votos, em 2016 4.800 votos, em 2018 candidato a deputado estadual com quase 15.000 votos somente na cidade de Piracicaba, o que me credenciou efetivamente para essa eleição de 2020, obtendo aí quase 3.700 votos, mas uma eleição totalmente atípica. Então isso nos faz com que nós continuemos trabalhando, atendendo sim às demandas às quais chegam até nós, e eu assumo esse compromisso com a população de continuar realmente à disposição em todos os sentidos. Eu estou muito feliz e acredito que a população também, que depositou seu voto de confiança, espera com que nós continuemos efetivamente trabalhando e atuando firmemente nesse sentido. E para encerrar, como foi o seu domingo? O dia que você teve até às 5 da tarde, fechou as urnas e a gente esperava que saísse o resultado logo, Conte para a gente que forma você recebeu a notícia. Olha, a ansiedade é natural, é um processo natural, mas nós sabíamos o que nós tínhamos feito, no trabalho que nós já havíamos realizado e acreditando sim que nós íamos conseguir a reeleição, e se não também, vida que segue, mas passamos lá com a família, reunimos a família, os amigos, aqueles que estiveram conosco nessa empreitada, nesse projeto, e foi isso aí, passamos realmente em família sanguínea e família também, que é extensiva, que é as pessoas que estiveram conosco nesse pleito, nos ajudando e que nos contribuiu aí, que contribuiu para que nós conseguíssemos a reeleição. Então é isso aí, agradeço a oportunidade aqui nessa Casa de Leis, toda a estrutura da casa, todo o corpo funcional, enfim, todos aqueles que estiveram e estão conosco, nos dando a condição de trabalharmos e oferecermos uma qualidade de vida ainda melhor aos nossos concidadãos. Muito obrigado, Paulo, e um bom mandato para você. Obrigado, querido. Deus abençoe a todos. Ricardo Vasques. Valeu, Rodrigo. E agora a gente já emenda para outro candidato que conquistou um novo mandato na Câmara. Pedro Kawai. Pedro Motoitiro Kawai, candidato do PSDB, nascido em 5 de março de 1971. Ele que é piracicabano. Fábio, Pedro. Obrigado, Ricardo. Aqui ao meu lado, então, está Pedro Motoitiro Kawai, ele que é o atual vice-presidente aqui da casa e que veio aqui para o seu 3º mandato. Vereador, como que foi, então, aí buscar esta reeleição? O que te motivou aí a buscar mais um mandato aqui na casa? Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando com os telespectadores da TV Câmara e parabenizar pela cobertura que vocês fizeram, o trabalho importantíssimo que vocês fizeram para
para divulgar os resultados das eleições. Vocês pautaram a imprensa nacional graças à eficiência, ao planejamento. Então, quero aqui de público parabenizar pelo brilhante trabalho na cobertura das eleições desse ano. O que motivou, Fábio e amigos, é que a gente continuar trabalhando, principalmente a questão das políticas públicas voltadas para a criança e adolescente, seja ela ligada à cultura, principalmente à educação, que é uma bandeira. Sou presidente da Comissão de Educação já praticamente todos os meus 2 mandatos, então é importante, o que motiva é isso, continuar o trabalho social para apoiar as entidades, seja ela na criança com deficiência, na garantia de direitos, enfim, o fortalecimento do Fundeca, também trabalhar um pouquinho a questão do idoso, que a gente foi presidente do Conselho do Idoso por 2 anos. Então, o que motiva é isso, continuar esse trabalho, né, de capacitação dos agentes públicos, continuar defendendo as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Então, essa foi a grande motivação para a gente poder estar trabalhando para tentar a reeleição. Vereador, o senhor mencionou, então, essas bandeiras, educação, aí, trabalho com os jovens e crianças. Gostaria também que o senhor falasse, então, para os próximos anos, quais são os outros projetos que o senhor pretende apresentar aqui no Legislativo. Olha, nós temos que primeiro trabalhar a política pública da educação, que é fundamental para o dia a dia da população. Ela transforma a médio e longo prazo, ela ajuda a criança a desenvolver, e nós temos um desafio gigantesco depois da pandemia. Houve isolamento, tem até hoje uma boa parte das crianças não estão na escola, e a gente tem que trabalhar a questão de fortalecer as políticas públicas para combater principalmente a evasão escolar e o abandono, porque vai ser um outro choque. As crianças vão voltar para as aulas, vão voltar para a escola, e ela vai ter um outro choque. Então, nós vamos ter que acompanhar muito de perto a política pública voltada para a criança e adolescente. Nós temos aqui a Silvinha, tem algumas pessoas que vieram, que trabalham na questão do meio ambiente, mas também é uma outra situação que nós vamos trabalhar bem, baseado principalmente nesse primeiro projeto que está tramitando, que é a calçada ecológica, mas nós vamos ter um olhar diferenciado também para o meio ambiente, principalmente na questão de nascentes. E aqui quero registrar o vereador Longato, né? O vereador Longato, que sempre defendeu o Rio Corubataí. Ele não foi reeleito, infelizmente. Nós vamos ter que trabalhar essa questão da defesa do Rio Corubataí, que é o nosso grande manancial. O Davi, que é um fotógrafo que faz o registro brilhante também da região do Corubataí. Então, a gente não pode deixar sem um tutor, não deixar ninguém sem cuidar, porque o Corubataí é a nossa menina dos olhos de ouro, é o que abastece. E tem, claro, os novos projetos de preservação de nascentes. Isso nós vamos ajudar o governo municipal, independente de qual prefeito seja eleito, nós vamos trabalhar muito forte nisso. Vereador, como que foi esse trabalho aí, buscando então essa reeleição de você e de toda a sua equipe, você, comparando aí com as outras eleições, foi muito diferente neste ano? Diferentíssimo, acho que primeiro foi um desafio, né? A gente entender como fazer campanha. A pandemia começou em março, já em abril nós começamos a estudar como fazer campanha, como seria essa campanha, como seria a reação da população quando ela começasse, e a gente começou a trabalhar e montamos um esquema de uma campanha mista, muito forte nas redes sociais, muito vídeo, muita foto, muito card, e também não abandonar uma grande característica que é a do meu mandato, que é o corpo a corpo, que é o dia a dia na comunidade. Então, isso foi fundamental para a nossa vitória. Uma vitória apertada, uma vitória que mostrou que a população quis trocar, uma população mas também valorizou quem estava aqui, quem desenvolveu um trabalho, e o corpo a corpo foi o que decidiu a eleição. Eu acho que a nossa presença, né, da minha equipe toda, então quero aqui aproveitar também a oportunidade de agradecer a minha equipe, a minha família, que dia a dia, nesses 45 dias, correu atrás para a gente conseguir esses 1.480 votos que foi o necessário para a reeleição. Vereador, para finalizar aqui, como que foi? Terceira reeleição, ainda dá aquela emoção quando descobre que o nome está lá na lista? Rapaz, eu acho que do coração já ficou claro que eu não morro. Então, acho que o coração segurou, porque a emoção é a mesma da primeira eleição. Eu acho que a motivação é a mesma, a ideia de trabalhar, de vencer, de defender as políticas públicas, principalmente da criança e adolescente, é a mesma desde 2013. Então, foi muito emocionante, foi gratificante saber que a gente pôde chegar e que a gente pode continuar por mais 4 anos trabalhando nessas políticas públicas. Muito obrigado, Kawai. Bem-vindo novamente. Obrigado. Eric, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Fábio Alvarez. Muito obrigado também, vereador reeleito Pedro Kawai. Bom, você acompanha aqui pelo Jornal da Câmara Especial, aqui o programa Parlamento Aberto nas Urnas, que está entrevistando os vereadores eleitos e reeleitos. Agora vamos falar com o Rodrigo Alves, que está com o pastor Helinho, ou Helison Teixeira de Rezende, que é do partido do PSDB e é nascido em 20 de junho de 1977, aqui natural de Piracicaba. É com você, Rodrigo Alves. Boa tarde, eu estou aqui com o vereador Helinho, que também faz parte da mesa diretora dessa gestão
e ele relatava, enquanto a gente estava aqui esperando, né, para ser chamado para a entrevista, que foi um domingo assim de fortes emoções, inclusive nos 45 minutos do segundo tempo. Com certeza, o vereador que antecedeu agora nessa entrevista, Pedro Kawai, ele ficou a 3 votos acima de mim. Imagine as emoções. Gente, foi realmente assim. E você estava em casa com a família? Como você recebeu a notícia? Na realidade, eu estava com o pastor Toninho, nosso líder. Nós, alguns pastores, alguns amigos, apoiadores da campanha, e nós estávamos acompanhando voto a voto. Então, com 95% das urnas apuradas, ainda não tinha nada decidido voto a voto. O que fez com que você buscasse a reeleição, Helinho? Primeiramente, a continuidade do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Primeiramente, entendemos que a Câmara é uma parte da sociedade. Então, vários segmentos da sociedade se formam a Câmara de Vereadores. E nós, como cristão, evangélico, também queremos ter os nossos representantes, somos uma parte da sociedade. E essa parte da sociedade também quer ter voz. Como todos querem ter voz, assim, uma sociedade igualitária e justa. E nessa visão, nós queríamos apresentar novos projetos e dar seguimentos aos projetos que nós já estávamos desenvolvendo. E é justamente nessa linha que eu pergunto para você. O que a população pode esperar do Helinho nessa próxima gestão? O que a população pode esperar do Helinho, um vereador com mais experiência agora, cometendo menos erros, porque nós somos humanos e cometemos erros. Quando chegamos na Câmara, nós, vereadores, a primeira vez eu nunca tinha sido vereador, eu nunca tinha sido político. A gente tropeça aqui, tropeça ali. A experiência que nós vamos ganhando decorrente do mandato e também o aprendizado que a Câmara dos Vereadores em Piracicaba entrega aos vereadores, algo que eu tenho a dizer, eu quero dar o parabéns a vocês, a todos os diretores, todos os funcionários da Câmara de Vereadores de Piracicaba. A Câmara de Vereadores de Piracicaba está de parabéns, porque os funcionários, eles nos dão todo o suporte. E esse aprendizado, essa faculdade desses 4 anos que foram anterior, nos faz almejar algo melhor e algo novo. Agradeço a sua participação e desejo uma boa sorte nesses próximos 4 anos, vereador. Obrigado. E eu quero terminar agradecendo todo o povo cristão, todo o povo que se envolveu na minha campanha, o pastor Toninho, a Igreja do Evangelho Quadrangular, qual eu sou pastor, todo esse povo que tem nos abençoado. Eu quero dizer para Piracicaba que nós sempre posicionaremos para o melhor da cidade e para o melhor do povo cristão. E essa foi a entrevista com o vereador Helinho. É com você, Ricardo. Obrigado, Rodrigo. Nesta cobertura especial do Jornal da Câmara, dentro do projeto Parlamento Aberto nas Urnas, nós vamos agora ouvir Paulo Sérgio Camolese, ele que é aposentado, fez 68 anos na última terça-feira, dia 10, e está de volta à Câmara. Teve um primeiro mandato e agora retorna. É com você, Fábio Alvarez. Obrigado, Ricardo Vasques. Paulo Camolese aqui do meu lado, vereador eleito pelo PDT. Vereador, gostaria que o senhor falasse, então, o que te motivou a buscar esta vaga aqui no Legislativo Municipal, o senhor que já exerceu aqui um mandato aqui na casa. Buscando um pouquinho, boa tarde a todos. É muita alegria estar de volta aqui, rever os amigos, né? Aqui a gente teve umas amizades muito ricas, né? Então, aqui desde 2006 que a gente vem com esse trabalho, nós tínhamos o Grupo Cidadania, formado eu e saudoso Totó Danelon, né? Nós começamos esse trabalho em 2006. Em 2008 a gente partiu para a política, né? Por quê? Fazendo estudo bíblico, nós, vendo a situação que o povo tinha, né, de dificuldade, a gente viu que não era só fazer assistencialismo, mas vimos que dentro da política era o grande meio para tentar resolver o problema do povo. Então foi aí que em 2008 a gente começou a trabalhar com mandato coletivo, né? Não fomos eleitos. Depois, em 2012, a gente veio, fomos eleitos, né? Aí implantamos, né? Começamos aqui na Câmara, na cidade, com o processo mandato coletivo. E ele foi um trabalho muito bom. Então, essa ideia de vir para a política, como diz o Papa Francisco, né? E outros papas também, né? A política é o bem maior de se fazer a caridade, é o meio maior de se fazer a caridade. Então, o que me motiva a estar na política é o bem comum. O que nós podemos esperar, então, nestes próximos 4 anos aí, neste mandato do senhor?
sempre com a participação do povo, né? Eu sempre trabalhei assim, e buscando mais formação e mais consciência do povo em relação a como se deve trabalhar o bem comum. Então, a gente sempre buscou reunir o povo, discutir com o povo as dificuldades, os problemas, fazer com que o povo entenda como funciona o sistema, né? E também, a forma que eu trabalho na Câmara, eu sempre busco discutir projetos com grupos, com pessoas interessadas no assunto, para mim fazer, dar meu voto, né, de acordo com o que o povo pensa. Então, se colocar a serviço do povo, é isso que eu pretendo fazer, sempre fiz, né, mais de 50 anos na igreja, a comunidade trabalhando, e é o que eu pretendo fazer até o fim da minha vida. Como que o senhor desenvolveu a sua campanha, você, os seus colegas aí de partido também, como que foi desenvolver esta campanha em comparação às anteriores que o senhor já participou? Esta campanha foi difícil, foi muito esquisita, né? É claro, eu fiz meu material, sim, com o apoio do partido, né? Teve o apoio, e também que eu tinha aqui que agradecer muito a minha filha, né? Que me ajudou muito, né? Minha família. E eu fiz, sim, o material gráfico, né? Jornais e santinhos, né? Mas principalmente pela internet, né? Pelas redes sociais, né? Então foi assim. E como a gente já tem um trabalho já de longos anos, né? Então foi só falar o número, né? Dizer que eu estava como candidato, né? E as pessoas vieram para dar esse apoio. Como que foi acompanhar a apuração dos votos na noite de ontem? O senhor ficou acompanhando até o final a divulgação dos dados? Como que foi? Fiquei. A gente fica ansioso assim, né? Eu, durante o dia, eu fiquei como fiscal numa escola, e depois à noite eu fiquei com um pouco tempo com minha família, mas como prolongou o tempo e o pessoal trabalha, aí o pessoal... Mas eu fiquei até o fim, né? Eu fiquei até o fim, e aí madrugada, a gente recebendo os cumprimentos de muitos amigos, né? Mas a gente fica assim um pouco ansioso, né? E é emocionante receber novamente esse anúncio, essa notícia de que foi eleito? Ele traz, sim, um pouco de emoção, mas traz muita responsabilidade. Muita responsabilidade, porque a gente representar um povo no nível de um vereador, numa cidade do tamanho de Piracicaba, ele traz muita responsabilidade para a gente, né? Então, eu digo que eu costumo me colocar muito na proposta divina, né? Como projeto de Deus, né? E para isso eu tenho que me vigiar muito, não que eu sou santo nem perfeito, mas para errar quanto menos, né? Porque eu valorizo muito a minha família. Então eu não quero que meus filhos passem vergonha por causa das minhas atitudes, né? Eu sempre penso assim. Mas estamos aí para servir. Muito obrigado. Paulo Camolese, do PDT, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, vereador. Eric Ricardo. Muito obrigado, Fábio Alvarez. Você continua acompanhando aqui o Jornal da Câmara Especial, dentro do programa Parlamento Aberto nas Urnas, em que estamos entrevistando aqui os vereadores eleitos e reeleitos. Agora vamos falar com o Rodrigo Alves, que está com o vereador reeleito Gilmar Rota, que está indo para o seu terceiro mandato, é o atual presidente da Câmara de Vereadores do Partido Cidadania, nascido em 29 de julho de 66. É com você, Rodrigo Alves. Vereador, tudo bem? Foi emocionante receber a notícia da reeleição ontem? Tudo bem, boa tarde a todos. Sim, foi emocionante a gente acompanhar essas apurações, né, com todo o problema que teve na computação dos votos, mas foi emocionante estar recebendo, depois de certo tempo, a informação que nós tínhamos sido reeleitos para mais um mandato como vereador. Tá. Como foi o seu domingo de eleição? Domingo de eleição, nós andamos para a cidade, fomos visitar os colégios eleitorais, passar pela cidade, tá? Sem fazer boca de urna, mas visitando, olhando, vendo como está tudo correndo. Tivemos almoço em família e ficamos aguardando o fechamento das urnas e iniciar o processo de apuração. Foi um domingo tranquilo, logicamente, até no sábado anterior, foi estressante, correria, dando os últimos detalhes para a gente finalizar a campanha, mas no domingo já foi mais tranquilo. Não dormi direito, com certeza, já às 5 horas da manhã eu já estava na rua de novo, mas foi mais tranquilo do que o dia a dia que estava acontecendo antes.
Lembrando que ele passou aqui pela Câmara também para acompanhar a cobertura do especial Parlamento Aberto nas Urnas, né, Gilmar? Exatamente, né? Eu, como presidente da casa, eu não poderia deixar de passar aqui para ver se toda essa estrutura que vocês montaram aqui, quero fazer um adendo aqui, se me permite, parabenizar aos departamentos de comunicação, ao departamento da TV Câmara, a todos os departamentos da casa que estão envolvidos nesse projeto, a vocês, funcionários, estagiários, e fico feliz aqui de dizer que toda essa estrutura, todo esse trabalho aqui foi feito por vocês, funcionários da Câmara de Vereadores. Não tem ninguém terceirizado aqui, são os nossos funcionários, os nossos estagiários que fizeram toda essa estrutura aqui. Vocês estão de parabéns, vocês ontem e hoje estão dando uma aula de profissionalismo. Parabéns a todos vocês e a todos os diretores de departamentos que estão envolvidos nesse trabalho aqui. Obrigado, vereador. Agradeço em nome dos meus colegas também. Agora, o fato que ele fez buscar o terceiro mandato, conta para a gente, por favor. É trabalhar pela cidade de Piracicaba. Eu acho que Piracicaba ela vem crescendo dia após dia, ela vem tendo uma cidade pujante de crescimento, uma população envolvente. Então, eu quis o terceiro mandato, batalhei para ter o terceiro mandato, para ajudar ainda nesse processo, tá? Porque realmente ainda precisa muito mais para ser feito em Piracicaba. Então, eu acho que eu posso ainda contribuir mais um pouco, com ideias, com proposta, e ainda mais com os vereadores novos que estão chegando, a gente está podendo discutindo, tá, políticas públicas para Piracicaba. São pessoas novas que vêm com ideias novas e com certeza poderemos nos unirmos e traçarmos políticas públicas novas que consigam avançar muito mais a nossa cidade de Piracicaba. Então esse é um dos motivos que me fez concorrer a esse cargo novamente. Conforme comentado pelos demais vereadores, o desenvolvimento da campanha foi difícil em função da pandemia. Conta para a gente como foi o trabalho que você desenvolveu nesse período. A campanha foi difícil desde o início até o fim. A eleição ontem foi pior ainda, foi estressante. Mas, assim, você não podia fazer reuniões por causa da pandemia, você não podia fazer visitas casa a casa, entrar, frequentar por causa da pandemia. Então, você tinha que fazer vários trabalhos. Utilizamos recursos das redes sociais, utilizamos a conversa com a pessoa, mantendo todo o trabalho com segurança. Algumas visitas fizemos com pequenos grupos de pessoas, separados, isolados. Então, nós tivemos que se adaptar. Nos adaptamos em fazer política. Mudou-se de fazer política como fazíamos antigamente, né? Reunia grupo de pessoas, aquele monte de pessoas, discutiam, debatiam. Não, nós tivemos que mudar, tivemos que nos adaptar, nos reinventar. Então, a campanha política desse ano aqui foi realmente reinventada. Você tinha que olhar no olho do olho, mas de uma forma diferente. E convencer a pessoa, mostrar à pessoa o porquê você quer ser vereador ou porquê você quer ser prefeito. E essa foi a entrevista com Gilmar Rota, atual presidente da Câmara, que está indo para o terceiro mandato. Muito obrigado, Gilmar. Eu que agradeço e agradeço a todos vocês, piracicabanos, que confiaram em mim mais uma vez. Deixo aqui o meu muito obrigado a vocês, tá? E pode ter certeza, vocês não irão se arrepender, como não se arrependeram até agora. Vou continuar trabalhando por vocês e trabalhando por Piracicaba. Obrigado a vocês. E aqui nos estúdios, eu passo as palavras para o Ricardo Vasques. Obrigado, Rodrigo. Agora nós vamos falar com Ana Lúcia Batista Pavão, ela que é piracicabana, eleita pelo PL, nascida em 19 de março de 1978 e é assistente social. Ela está com o repórter Fábio Alvarez. Isso mesmo, Ricardo. Aqui ao meu lado está Ana Pavão, do Partido Liberal. Ela que é uma das 4 mulheres que assume, então, esta legislatura histórica, né? Primeira vez com 4 mulheres na Câmara. Ana, primeiramente, seja muito bem-vinda. Já começo perguntando, o que te motivou, então, buscar uma vaga aqui no Legislativo Municipal? Na verdade, eu nunca imaginei estar aqui antes de ter sido picada pelo bichinho da política, né? Aí eu comecei com o tempo fazer captação de recursos para o nosso hospital, com os fornecedores de cana, e ali eu entendi que eu poderia fazer mais pela cidade, devido à parceria que a gente tem com todos os deputados, independente de partido, e sim para fazer o bem para a nossa cidade. Aí chegou a hora de mudar de área. O que nós, população, seus eleitores, né? O que nós podemos aí esperar desses próximos 4 anos aí nesta legislatura? Quais são os projetos que você pretende desenvolver aqui na casa? Acho que inicialmente pode esperar uma mulher forte. Então isso é uma das minhas qualidades e que eu levo com muito orgulho, a presença da mulher. Eu acho que o amor que a mulher tem, esse espírito maternal,
essa energia de mãe, de parceira, isso eu vou levar comigo os 4 anos. As nossas bandeiras vão ser defendidas em todo o tempo, que é a bandeira carro-chefe, que é a saúde, vindo com educação e o esporte. Então, esporte porque eu já fui atleta, educação porque eu acho que a gente precisa muito para as nossas crianças, o Bolsa Creche precisa ter alguém que defenda, porque as mães precisam disso. E a saúde que a gente faz com muito amor, onde eu sou especialista de pessoas e eu consigo fazer com a maior tranquilidade do mundo. Ana Pavão, os vereadores aqui que nos antecederam também falaram da dificuldade nessa campanha bastante atípica aí este ano, por conta da pandemia. Você que é da área da saúde aí, como que foi fazer esta campanha em meio a este contexto tão diferente? Foi uma campanha muito atípica mesmo, porque eu venho de uma campanha de deputada estadual, onde eu fiz de casa em casa, e esse ano nós não pudemos fazer isso. Então, a gente teve que fazer muito através do Facebook, Instagram, e ligando, ou então, quando a gente chegava aí em alguma casa, era só no portão, porque a gente tem que preservar as pessoas também, né? Mas foi uma campanha difícil, uma campanha com obstáculos muito próximos, que a gente não tinha como passar, porque a pandemia estava aí, né? Como que foi na noite de ontem, esse processo de apuração dos votos, onde você estava, como que foi aí acompanhar essa demora aí na divulgação dos dados pelo TSE, como que foi todo esse processo para você? Eu não posso começar falando como foi antes de agradecer ao Senhor Jesus e exaltá-lo, porque foi sofrido. E só Ele que deu a força para a gente continuar. Esses votos não saíam, esses números não saíam, e a gente estava todo mundo ali sofrendo muito. Eu agradeço ao meu partido, aos meus parceiros que fizeram bastante votos também. Sou muito grata e agora nós vamos nos unir. Eu estava com a minha família, teve momentos que eu falei, gente, não sei o que eu faço agora, mas aí meu marido, a minha equipe acompanhando e fazendo a contagem junto com todo mundo, porque a gente não sabia, não saía resultado, não saía nada, né? Mas vencemos. E como que é receber, então, essa notícia aí de conseguir essa vaga aqui tão disputada? Olha, por mais que eu caminhe no meio parlamentar, que eu esteja assim... Eu trabalho uma semana em Brasília, uma semana em São Paulo, na LESP, na Câmara, e eu conviva com isso, hoje está sendo muito novo, né? Porque hoje sou eu. Então, hoje eu tenho que colocar os meus princípios, os meus valores, o que eu creio para as pessoas. Então, eu estou meio anestesiada ainda, não dormi ainda, dormi bem pouco, já saí para a rua para agradecer as pessoas que votaram em mim, e isso vai ter que ser agora até eu acabar os número de votos alcançados. Com certeza foi um processo bastante intenso para todos aí que se envolveram direto ou indiretamente nesta campanha aí. Mas muito obrigado, Ana, seja muito bem-vinda aqui à Câmara de Vereadores. Obrigada a vocês, obrigada à casa por me receber, e vou deixar o meu lema que lute como uma mulher. E estou com Ana Pavão, vocês podem contar sempre, Piracicaba, porque essa cidade é minha, é nossa, e nós vamos trabalhar como mulheres fortes. Nós não somos meninas, nós não somos crianças, nós não somos garotas, nós somos mulheres e fortes. Ana Pavão, do Partido Liberal, muito obrigado. Eric, volto com você aí nos estúdios. Muito obrigado, Fábio Alvarez, muito obrigado também, Ana. Você acompanha aqui pelo Jornal da Câmara Especial, dentro do programa Parlamento Aberto nas Urnas, as entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos. Agora vamos falar com o Rodrigo Alves, novamente, que está com o Tiago Augusto Ribeiro, ou apenas Tiago Ribeiro, que é do PSC, nascido em 1º de setembro de 1987. Ele que é eleito pela primeira vez. É com você, Rodrigo Alves. É isso mesmo, Eric. Eu conversava com o Tiago antes e ele comentava que a primeira eleição dele, primeira vez eleito, mas a terceira tentativa para uma vaga na Câmara. Comente para a gente quais são as suas motivações, para seguir, no Legislativo Piracicabano. Bom, primeiramente, cumprimentar a todos que nos assistem. O que me motivou a entrar na disputa pela Câmara é trabalhar em prol de uma cidade sustentável, trabalhar pela melhoria e a qualidade do serviço público para com a nossa população. Como será a sua linha de atuação nesses 4 anos? A nossa linha de atuação é exercer o cargo de vereança de acordo com o que manda o próprio cargo da vereança. É fiscalizar os atos do Poder Executivo, seus secretários municipais, vice-prefeito, e sempre manter uma boa linha de comunicação com a população, que eu costumo dizer o contribuinte, aquele que paga a conta e que merece ter um feedback positivo da vereança para com o próprio.
Interessante que, como você passou por 3 campanhas, você também tem o comparativo da diferença que é desenvolver uma campanha num período normal e desenvolver essa campanha, que, além de ter sido mais curta, também teve algumas restrições. Então, conte a sua experiência. Essa campanha aqui foi uma campanha bem diferente da campanha de 2016. Lembro que em 2016 obtivemos 1.226 votos, né, um número expressivo. Não fui eleito pela questão do quociente eleitoral, né? Agora com uma série de restrições, porém, fizemos o corpo a corpo, casa a casa, convencendo e pedindo às pessoas uma oportunidade para lhes representar aqui nesta Casa de Leis e fazer um trabalho ético, justo, transparente e com seriedade. Tiago, e o seu domingo? Como foi? Muita expectativa, apreensão? Dê um pouco mais de detalhes sobre ele. O domingo foi bem apreensivo, né? Na parte da manhã, eu fui após as 11 horas da manhã, respeitando o horário prioritário dos idosos, eu fui votar andando pelo bairro, fui a pé, né? Importante ressaltar, fui a pé. E na volta ao bairro, fui para minha casa e eu sou católico, apostólico romano, rezei o resto da tarde e aí à noite, com o problema que nós tivemos na leitura aí dos dados, fiquei muito apreensivo e por volta da 1 hora da manhã, para nossa surpresa, eleitos. Então, a minha gratidão a todas as pessoas que confiaram na nossa campanha e dizer que nós estamos aqui agora, junto com o meu time estarei, para representar com todo o compromisso que a cidade merece. Eu costumo dizer que Piracicaba tem que ter um novo slogan, Piracicaba, cidade de todos. Tá, esse foi o relato, então, do Tiago, que, como vocês viram, recebeu a notícia nessa segunda-feira, né, da eleição. Muito obrigado, Tiago. Eu é que agradeço e estamos aqui à inteira disposição para somar no trabalho e todos nós comemorarmos nas conquistas. Muito obrigado. Ricardo Vasques. Obrigado, Rodrigo. Nesta edição especial do Jornal da Câmara, no dia seguinte às eleições municipais, você está conferindo as entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos em Piracicaba. Agora nós vamos falar com José Everaldo Borges, eleito pelo Solidariedade. Ele que é natural de Mogi Guaçu, é empresário e nasceu no dia 27 de julho de 1970. Ele está com o repórter Fábio Alvarez. Obrigado, Ricardo. Estou aqui, então, com o eleito aqui, o Joseph Borges, ele que é do Solidariedade. Seja muito bem-vindo, primeiramente. Começar já perguntando, então, o que te motivou, então, buscar esta vaga aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar todos os eleitos, né, os meus companheiros, parabenizar toda a população de Piracicaba. Foi uma campanha muito bonita, né? E antes de eu responder a pergunta, eu quero dar uma introdução de como eu vim, né, parar em Piracicaba. Eu morei 16 anos na Suíça e lá eu pude aprender como voluntário como é que se elabora políticas públicas que funcionam na prática e dá muito resultado para ajudar a população. E nesse tempo eu vim para o Brasil e conheci a minha esposa. Ela é tirolesa, mas cresceu em Artemis e depois de 9 anos nós retornamos para o Brasil e fomos morar em Artemis. E aí em Artemis eu percebi que ali precisava de políticas públicas e conheci o Padre Ailton, que foi o incentivador, que fez eu buscar esse mandato. E através dos meus projetos lá, de há 4 anos que a gente aplica isso, deu muito resultado. E aí a população depositou a esperança de que eu pudesse ser eleito para que conseguisse uma melhoria maior para nossa comunidade e agora para Piracicaba também. Isso me motivou já lá atrás, eu tinha esse sonho e agora eu pude realizá-lo. Você falou dessa sua atuação comunitária. O que a população piracicabana pode esperar, então, da sua atuação aqui no Legislativo Municipal? Eu tenho, assim, eu sempre digo que o vereador ele tem um espaço muito amplo, porque além das funções técnicas, né, que o vereador precisa exercer, o vereador precisa estar nos bairros, criando políticas públicas que funcionam, políticas públicas que vai agregar e vai facilitar na melhoria da qualidade de vida das famílias.
E esse é um ponto que eu tenho bastante experiência, tenho bastante ideias e muita energia. Então, a população pode esperar um vereador combativo, solidário, principalmente, e que vai atuar nas comunidades. Joseph, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente aí como que foi desenvolver a sua campanha aqui para o Legislativo. Olha, a minha campanha foi uma campanha limpa, honesta, e eu quero agradecer aqui o meu partido, Solidariedade, a todos eles, a todos os meus companheiros de chapa, e dizer que foi uma experiência incrível. Nós tivemos esse ano uma eleição atípica, né? Muito disputada, muito difícil. Acredito que todos os meus colegas sofreram muito, porque até os últimos 5% ainda tinha possibilidades de mudança. Eu sou uma prova disso, porque até abrir as urnas lá de Artemis, que sempre é por último, eu estava bem atrás, e depois, quando abriu, eu consegui chegar. Então, assim, é uma experiência incrível que eu acredito que vai marcar bastante, e vai, assim, essa experiência vai ajudar muito, tanto eu como os meus colegas também. Fechando aqui a nossa conversa, gostaria que você falasse, então, da emoção, como que é saber que seu nome está lá nessa lista de 23 vereadores. A emoção é muito grande, porque a gente faz um trabalho, não é de 45 dias, é um trabalho de 4 anos, né? E os últimos 45 dias você está lapidando aquele trabalho que você fez. E tudo é decidido em um dia, né? Em poucas horas. E assim, você tem aquela esperança, aquela angústia, aquela emoção, e quando você vê o nome lá eleito, realmente é inexplicável, né? E eu acho que, para mim, o que foi assim a sensação melhor é de ver que a minha comunidade teve aí a sua esperança, né, reconhecida, e isso me motivou, porque as pessoas fizeram festa nas ruas, e isso, para mim, me emocionou muito. Este foi Joseph Borges, do Solidariedade. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado. Eric, volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Fábio. Obrigado também, Joseph. A gente continua aqui com o Jornal da Câmara Especial, no programa Parlamento Aberto nas Urnas, em que entrevista os vereadores eleitos e reeleitos. E vamos agora para o nosso último vereador entrevistado aqui, que é o Cássio Luiz Barbosa, também conhecido como Cássio Luiz Falapira. Ele que é do PL, nascido em 26 de setembro de 1978, comerciante natural de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Então é com você, Rodrigo Alves. Obrigado, Eric. Estou aqui com o Cássio. Eu quero perguntar para ele o que motivou que ele buscasse uma vaga na Câmara de Vereadores. Primeiramente, boa noite. Na verdade, eu já venho de uma família política, né? E desde 5 anos de idade, a minha mãe me levava para os eventos políticos em Belo Horizonte. E assim, nunca me imaginei como vereador, sempre trabalhei nos bastidores. O que me fez realmente pleitear essa vaga, né, correr atrás desse objetivo, foi sobre as questões que a gente vê na cidade, né? Hoje Piracicaba me acolheu muito bem, e a gente vê várias necessidades, principalmente nas comunidades da cidade. São várias comunidades carentes, né? E resolvi abraçar essa causa e lutar em prol dessas pessoas, que essas pessoas vêm vindo esquecidas por anos, né? E a gente precisa realmente de novas políticas, novas ideias, realmente trabalhar por toda a sociedade. E o meu trabalho vai ser duro aqui nessa casa. Vai ser em prol realmente dessas pessoas de baixa renda, e a gente está vindo com muita vontade de trabalhar. Cássio, seu primeiro mandato, sua primeira campanha, e você foi o vereador mais votado, né? De que forma você desenvolveu o seu trabalho? Eu comecei com Falapira em 2016, onde que a gente começou buscando doações nas casas, porque a gente viu as necessidades das pessoas carentes, né? Crianças passando fome, pessoas doentes em comunidades, idosos abandonados. E aí foi uma coisa que a gente começou a pegar o carro, criamos Falapira na rede social, a gente começou a pedir doações para as pessoas, e graças a Deus a gente começou pequenininho, fomos fazendo um trabalho de formiguinha, aonde que deu muito certo,
a população de Piracicaba abraçou a nossa ideia, porque viu realmente essas necessidades dessas pessoas, e a gente, graças a Deus, alavancou isso, chegamos aonde chegamos com muita luta, né, com muita dedicação. Através dessas doações, a gente conseguiu amenizar muito sofrimento das pessoas. Eu falo que o Fala Pira não veio para resolver o problema das pessoas. A gente não vai resolver o problema de todo mundo, de uma cidade de quase 500 mil habitantes. Mas cada dia a gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha para amenizar um tipo de problema, seja de alimentos, seja de uma roupa para um morador de rua, seja de um medicamento para um doente, seja para uma fralda para um idoso doente, porque, principalmente na saúde da cidade, a gente precisa muito de avançar na saúde da cidade. E a gente vê as comunidades meio largadas dessa questão. Perfeito. E conte para a gente como foi o seu domingo de eleição, como você recebeu o resultado. Cara, eu falo para você que tomei até um medicamento, sabe? Porque foram, esses 3 últimos dias de campanha foi muito intenso, sabe? A gente não sabe o que ia dar devido à pandemia. Muita gente deixou de votar também, né? Porque pessoas com medo de ir para as urnas por causa da pandemia, se aguardando em casa. Outras pessoas desacreditadas da política do Brasil, né? Devido a várias questões de corrupção, enfim. Então, as pessoas desacreditadas. Então, eu fiquei apreensivo, na verdade, porque a gente não sabe o que ia acontecer. Eu acreditei que a votação ia ser muito para baixo, e eu surpreendi, né? Eu não imaginava ser o mais votado da cidade. Fiquei feliz, eu acho que essa vitória não foi uma vitória só minha, mas é uma vitória das pessoas que depositaram os votos em mim, e eu acho que quem ganhou com isso é o povo que realmente precisa. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista e uma boa sorte nesse seu mandato. Obrigado, obrigado. Eu passo de volta novamente para o Ricardo Vasques. Uma boa noite a todos. É comigo aqui, Rodrigo, mas tudo bem? Vai lá, Ricardo. Valeu, Rodrigo. A gente está já no encerramento desse projeto Parlamento Aberto nas Urnas. Você que ontem conferiu 18 horas de programação, hoje quase 2 horas aqui entrevistando os candidatos eleitos e reeleitos em Piracicaba. Acho que esse é o momento da gente fazer um balanço de toda essa cobertura, em que buscamos levar a você informação, entrevistas e análises, sempre reforçando esses nossos pilares da participação cidadã, de também falar sobre a importância do voto e trazer a você toda a informação desse momento importante da nossa democracia, Eric. Perfeito, Ricardo, né? Lembrando, então, que esse programa aqui, que está dentro do Jornal da Câmara e é o especial Parlamento Aberto nas Urnas, reeleitos, nós convidamos todos os vereadores eleitos e reeleitos para virem aqui para dar entrevista. Porém, 5 deles que foram reeleitos não puderam participar, então só vou citar o nome para registrar aqui que eles foram convidados, mas não puderam vir aqui até o estúdio que está montado aqui na Câmara para poder dar a entrevista após a sua reeleição. São os vereadores Ari Pedroso, o Paulo Henrique, o André Bandeira, o Laércio Trevisan Júnior e o Wagner Alexandre de Oliveira. E assim a gente encerra, né? Como o Ricardo falou, ontem foram 18 horas de programação, 18 horas levando toda a informação do dia de votação em Piracicaba, a apuração, junto com o problema que tivemos aí na comunicação dos dados pelo Tribunal Superior Eleitoral e que acabou atrasando em mais de 4 horas o resultado das eleições, naquilo que a gente havia previsto. Então, esse programa encerra essa cobertura que começou lá às 6:45 da manhã de domingo, e agora a gente consegue aqui trazer toda a informação com os eleitos, com os reeleitos, com a ida aí à disputa do segundo turno, que acontecerá no dia de 29 de novembro, certo? Então, Vargas Negra, atual prefeito, que tenta a reeleição, tenta a reeleição e disputará o segundo turno com Luciano Almeida. E também eu quero destacar aqui toda a nossa audiência, toda a nossa repercussão com a nossa cobertura. Lembrando que lá na nossa página do Facebook foram cerca de 20 mil visualizações, além do YouTube, também pela TV Câmara, no canal 11.3, no canal 4 da Claronet, canal 9 da Vivo. E eu convido a você que nos acompanha a daqui a pouquinho também acompanhar a reunião ordinária da Câmara, que acontece hoje normalmente. Então,
também queria fazer esse encerramento agradecendo aqui a todos os servidores que participaram dessa cobertura e também agradecer aos diretores da casa, a mesa diretora da Câmara de Vereadores, da pessoa do presidente Gilmar Rota, que nos dá a oportunidade de levar essas informações a toda a população de Piracicaba. Então, assim a gente encerra esse programa Parlamento Aberto nas Urnas especial. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até mais.